Vamos ver. Bom, então, na aula passada, a gente estava falando sobre a distribuição binomial, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no slide mais geral, esse aqui. Então, a gente tinha o seguinte, a gente tinha x, quando x tem distribuição binomial, essa distribuição binomial tem dois parâmetros, que são valores numéricos, que determinam essa distribuição. Então, esses dois parâmetros são o n e o p. O n representa o número de tentativas. E o p representa a probabilidade de sucesso. Tá? A probabilidade de sucesso em uma tentativa, tá? Em uma tentativa. Ops. Tentativa. Tá? Então, se x tem uma distribuição binomial, então o meu experimento se trata do seguinte, de realizar n tentativas independentes de obter um sucesso, onde cada sucesso, né, para cada tentativa, a probabilidade de sucesso é igual a Pzinho. Tá? Então, nesse contexto, x representa o número de sucessos. Tá? Nesse caso específico da binomial. Então, a gente pode pensar num exemplo como sendo o seguinte, supõe que existe uma probabilidade P de que uma dada ovirtrampa apresente pelo menos um ovo de Aedes num determinado período de tempo, né? Ou seja, a gente pode pensar em P, deixa eu só colocar aqui como exemplo, a gente pode pensar em P, talvez, né? Vamos pensar aqui como a probabilidade de oviposição numa ovitrampa, que são aquelas armadilhas para mosquito da dengue, né? Para Aedes. Uma ovitrampa, tá? Por exemplo, e aí se você está olhando para N, onde N é o número de ovitrampas, tá? E você supõe que cada ovitrampa tem a mesma probabilidade P de ocorrer ovoposição lá, né? Oviposição lá. E essa hipótese pode ser questionada, tá? Pode ser que você tenha ovitrampas em áreas ou em regiões em que você tem muito mais suscetibilidade ao vetor do Aedes, né? Desculpa, ao vetor da dengue. E se você tiver em regiões onde você é mais suscetível, regiões onde você está menos suscetível, e você tiver ovitrampa nas duas, uma vai ter probabilidade de sucesso maior do que a outra, tá? Em que sucesso aqui a gente está olhando para o número de ovitrampas onde ocorreu oviposição. Então, se eu definir o x como número de ovitrampas onde ocorreu oviposição, então eu vou ter x tendo distribuição binomial NP. Bom, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a probabilidade de x ser igual a x, aqui eu vou colocar onde x é um valor qualquer, 0, 1 até n, tá? Ou seja, o x representa ou 0 ovitrampas, ou 1 ovitrampa, ou 2, ou até n. Então, se eu tenho um universo de n ovitrampas, né? E aí eu vou ter que, em x ovitrampas,
ocorreu oviposição, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher dentre as N ovitrampas disponíveis e escolho X para serem ovitrampas, que receberam oviposição, tá? Bom, e aí para cada uma dessas, né, para cada uma dessas X ovitrampas onde teve oviposição, aconteceu um evento de probabilidade P, né? Então vai acontecer um evento de probabilidade P em X ovitrampas. Ao passo que nas outras N menos X ocorreu um fracasso, ou seja, não ocorreu oviposição, o que acontece com probabilidade 1 menos P. Então, aqui, esse P elevado a X é porque você está levando em conta um produto, né, de X sucessos, cada um com probabilidade P. E aqui tem um produto do restante, né, que é N menos X fracassos, cada um ocorrendo com probabilidade 1 menos P. Então, isso explica, né, como é a expressão da função de probabilidades de X quando X tem distribuição binomial, tá? Então, aí aqui no slide a gente tem um pouco mais explícito, né, as hipóteses para que X seja binomial. Então, está nesses dois tópicos aqui. O segundo é: cada tentativa de sucesso é independente das outras, tá bom? Independente das outras. Você não pode ter que um sucesso em uma tentativa aumente ou diminua a probabilidade de sucesso na outra tentativa. Então, cada tentativa de sucesso precisa ser independente uma das outras. Isso acontece porque aqui aparece P elevado a X. Isso quer dizer que é P vezes P vezes P vezes P, X vezes. E aí, cada um desses P's vai ser uma probabilidade de sucesso em no caso aqui do exemplo, em uma ovitrampa, né? Ou em uma tentativa independente. Como eu estou com um produto de probabilidades, eu estou implicitamente supondo que são independentes, tá? As tentativas em cada... eu estou supondo que os sucessos são independentes em cada tentativa. Bom, também os sucessos têm que acontecer com uma mesma probabilidade P cada um. Então, a probabilidade de sucesso tem que ser a mesma para todas as tentativas, tá? Essa hipótese pode ser bem questionável, dependendo do problema. Nesse caso aqui dos ovitrampas, em geral vai ser, tá? A não ser que, sei lá, essas armadilhas estejam bem próximas umas das outras, né? Mas, no contexto em que são usadas, em geral, isso não é o que ocorre, né? Em geral, você espalha ovitrampas numa cidade ou algo assim, sempre você vai ter regiões que são mais suscetíveis a ter Aedes e outras regiões que são menos. Então, nas regiões mais suscetíveis, a probabilidade de sucesso vai ser maior, e nas menos suscetíveis, a probabilidade de sucesso vai ser menor. Tá? Bom, e aí existem duas quantidades relacionadas à variável aleatória binomial, né? Na verdade, essas duas quantidades, elas existem com respeito a qualquer variável que você tenha. Não precisa ser só binomial. Mas a expressão é que muda, tá? O que são essas características? A gente vai falar com mais detalhes sobre elas mais lá na frente, mas eu queria, pelo menos, comentar com vocês essa primeira característica, que é o valor esperado. O que é isso, o valor esperado, né? Bom, a gente viu a função de probabilidades da binomial. Com essa função de probabilidades, a gente consegue calcular probabilidades do tipo P de x igual a x. A gente também consegue calcular, por exemplo, P de x menor do que 3. A gente também consegue calcular, porque isso é P de x igual a 0, no caso da binomial, né? Mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2, e assim sucessivamente. Quer dizer, bom, mais sucessivamente não precisa, né? Porque já é o último. Então, tá. Desculpa, menor do que 3, não tem x igual aqui, tá? Então, vou colocar aqui só para não precisar apagar. Mas, bom, então o que eu estava dizendo é que a função de probabilidade ela é usada para calcular probabilidades, né? Como o próprio nome já diz. Mas existe essa outra quantidade que se chama valor esperado.
Isso é o que se espera, em média, para essa variável aleatória. Bom, e esse valor esperado, ele muda com essa fórmula do valor esperado, muda com respeito à distribuição que você está tratando. Tá? No caso da binomial, o valor esperado da variável aleatória é n vezes p. Bom, o que isso quer dizer, né? Então, vamos supor, aqui como eu estava falando desse exemplo, né, das ovitrampas, eu vou colocar um exemplo totalmente fictício, tá? Só para a gente fixar algumas coisas. Então, vamos supor que a probabilidade de oviposição numa ovitrampa qualquer seja, quer dizer, em todas as ovitrampas, seja de, não sei, 0,1. Quer dizer, 1/10 das ovitrampas, em 1/10 das ovitrampas ocorre oviposição, tá? E vamos supor que eu tenho instalado 10 ovitrampas, tá? Em uma região pequena, enfim, é só um exemplo puramente didático, tá? Então vamos supor que eu tenha 10 ovitrampas, em cada uma delas a probabilidade de obter oviposição, de acontecer oviposição é de 1 em 10. Então a gente vai ter x binomial, o n é igual a 10 e o p é 0,1. Aí eu pergunto, né, nessas circunstâncias, o que se espera, qual é o valor esperado para essa variável aleatória x? Aí você vai dizer, como assim? O que se espera? Bom, o que o x representa? O número de ovitrampas. Então, qual é o número esperado de ovitrampas onde vai ter ocorrido oviposição? Bom, se são 10 ovitrampas e cada uma ocorre, e a probabilidade de ocorrência de oviposição é de 1 em 10, ou seja, em média, uma a cada 10 ovitrampas vai ter ocorrido oviposição, como são 10, o valor esperado vai ser 1, concorda? Esse valor esperado é o que eu espero para x. E o que é x? Número de ovitrampas onde ocorre oviposição. Então, isso aqui representa qual é o número esperado de ovitrampas onde ocorreu oviposição. Bom, aí se a probabilidade de sucesso é de 1/10 e eu estou fazendo 10 tentativas, então eu espero que ocorra um sucesso, tá bom? Então, de onde saiu esse 1? Esse 1 saiu de pegar o n e multiplicar por p. Tudo bem? Então, é bem intuitivo, eu acho, a questão do valor esperado para a variável aleatória binomial. É mais uma questão de interpretação. Aí a gente já imagina que esse valor esperado seja igual a NP, tá? Vai existir uma definição mais bem geral de valor esperado, que vale para todas as variáveis, para qualquer variável aleatória, né? Discreta, no caso. Mas aí, no caso da binomial, a gente consegue argumentar simplesmente por uma questão de interpretação, tá? Bom, e vai existir uma outra quantidade que se chama variância, mas essa aqui a gente vai falar mais lá na frente só, tá? E ela também tem uma fórmula. Ela é n vezes p vezes 1 menos p. Tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso por enquanto. Lá na frente, quando a gente precisar usar, aí eu falo um pouco sobre variância, e aí a gente vai ver essa expressão aqui. Bom, então vamos fazer um exemplo só para fixar as ideias. Bom, então vamos considerar uma prova de 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas. Então, cada questão tem 4 alternativas A, B, C e D, são 10 questões. Com qual é a probabilidade de tirar 7 ou mais chutando tudo? E qual é a nota esperada do indivíduo que chuta tudo? Bom, então vamos lá. A primeira coisa, né, eu vou definir. Deixa eu separar aqui. Então, vou definir as variáveis do problema. Então, aqui eu tenho x, a variável aleatória, que representa, bom, eu tenho 10 questões, 4 alternativas. Bom, as minhas perguntas são, qual é a probabilidade de tirar 7 ou mais, chutando tudo? Então, como eu vou criar probabilidades envolvendo a nota da pessoa,
Então, eu vou definir uma variável aleatória x que representa a nota que a pessoa tirou, ou o número de questões corretas, tá? Vamos colocar aqui, ó. X é o número de questões respondidas corretamente, tá? Número de questões respondidas corretamente. Então, vou fazer o seguinte. Aqui, então a gente pode pensar, né, com o número de questões respondidas corretamente como quantidade de sucessos num total de 10 tentativas, né? Então, como x representa número de sucessos, né, num total de n tentativas, esse x vai ter uma distribuição binomial. Qual é o número de tentativas que eu estou fazendo? 10. Então, são 10 questões. Então, para cada questão é uma tentativa de obter sucesso. Como são 4 alternativas, A, B, C e D, quem é o P, que é a probabilidade de sucesso em uma questão qualquer? Então, aqui você vai ter Q1, aqui você tem 4 alternativas. O Pzinho, que é a probabilidade de sucesso, é igual a 1/4, concorda? Porque eu estou supondo, né, que a pessoa vai chutar tudo. Se a pessoa vai chutar todas as questões, então a probabilidade de acertar uma questão específica é de 1/4. Então, aqui, 10 e 1/4, concorda? Então, esse primeiro valor é o número de tentativas e esse segundo valor é a probabilidade de sucesso em cada tentativa. Tá? E aqui cada tentativa representa uma questão. Bom, então, uma vez que a gente identifica que x tem distribuição binomial, fica fácil de calcular probabilidades envolvendo x. Então, vamos calcular primeiro. Qual é a probabilidade dele tirar 7 ou mais se ele chutar tudo? Né? P de x maior ou igual a 7. Não é isso? Então, o que é P de x maior ou igual a 7? P de x maior ou igual a 7 é P de x igual a 7 mais P de x igual a 8 mais P de x igual a 9 mais P de x igual a 10. Não é isso? Então, essa é a probabilidade de tirar 7 ou mais. É a probabilidade de tirar 7, ou tirar 8, ou tirar 9, ou tirar 10. E aí? Bom, agora eu tenho que fazer esse cálculo de probabilidade aqui, envolvendo todos esses valores. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo a expressão. A expressão vai ser a seguinte. 10, 7, vezes. Então, aqui eu tenho que escolher 7 questões para acertar, de um total de 10. Cada acerto ocorre com probabilidade de 1/4. Então, vai dar 1/4 elevado a 7, vezes 3/4 elevado a quanto? Elevado a 3. Mais 10 elevado aqui 8, aqui 1/4 elevado. Como são 8 sucessos, então 1/4 vai aparecer elevado a 8, e o fracasso, que é 3/4, vai aparecer elevado ao quadrado. Mais 10, 9, 1/4 elevado a 9, que multiplica 3/4 elevado a 1. Mais, aí faltou só mais um número, 10. Agora x igual a 10, né? Então 10, 10, 1/4 elevado a 10, 3/4 elevado a 0. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Para quem não lembra a fórmula, eu estou usando essa fórmula aqui, tá? Então, o meu n é igual a 10 e o meu p é igual a 1/4. Então, vai ficar 10, 7, 1/4 elevado a 7, 3/4 elevado a 3. Essa é a primeira probabilidade, né? E assim sucessivamente. Aí eu vou fazendo para x igual a 8, para x igual a 9 e para x igual a 10. E substituindo na fórmula, tá?
Então, vamos lá. Deixa eu abrir o R aqui para poder mostrar para vocês. Tem várias formas da gente fazer essa questão. Então, eu vou colocar aqui a primeira delas, tá? Que talvez a gente possa chamar de força bruta, que é o seguinte, é simplesmente pegar essa fórmula e escrever no R. Aqui deve estar pequeno, deixa eu dar uns zooms aqui. Eu estava programando aqui ontem de noite, e aí quando o programa fica tudo pequenininho. Tá, vamos lá. Então eu quero... Lembra da função, né? Choose é a função que escolhe. Eu quero escolher de um universo de 10, 7 tentativas para serem sucesso. E aí, automaticamente, as outras 3 tentativas vão ser fracasso. 1/4 é 0,25. Então, elevado a 7. Então, o símbolo de elevado é esse chapéuzinho, tá? É o símbolo do expoente. Vezes 3/4. 3/4 é 0,75. 3/4 aparece elevado ao cubo, tá? Então, ó, se eu der Ctrl Enter, eu vou conseguir o valor dessa primeira parcela, tá? Vou conferir se eu fiz certinho. 1/4 elevado a 7, 3/4 elevado ao cubo, tá certo. Então, aqui deu 0,0031, tá? Mas, aí agora eu posso fazer o segundo valor. Como eu não quero reescrever tudo, eu vou simplesmente copiar e alterar a parte que eu devo alterar, né? Então, vou só fazer as alterações no que eu tinha escrito antes. Agora, aqui vai ser 1/4 elevado a 8, 3/4 vai ficar elevado ao quadrado. Eu vou aproveitar e vou fazer isso para o outro também. Então, aqui eu vou escolher 9, 9 sucessos, 1 fracasso. Por último, eu vou obter 10 sucessos e 0 fracassos, tá? Então, nota que cada linha dessa é uma das probabilidades que eu vou precisar calcular. A segunda linha é essa daqui. 10, 8, 0,25 elevado a 8, 0,75 elevado ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar Ctrl Enter para ele imprimir todos esses valores aí para mim. Então, deu 0,00039. Agora, esses aqui vão começar a ficar bem pequenos. O que é esse E elevado a menos 5? Isso aqui quer dizer 2,86, que multiplica 10 elevado a menos 5, tá? Esse E menos 0,5 representa vezes 10 elevado a menos 0,5, tá? E aqui, esse último vai ser o menor de todos, mais 9,54, digamos, vezes 10 elevado a menos 7, tá? Bom, e eu posso somar tudo isso aqui e obter a resposta final, tá? Uma forma mais prática de fazer é eu colocando um mais aqui, ó, no finalzinho, tá? Eu poderia escrever tudo na mesma linha, mas ia ficar meio ruim de ver, porque ia ficar uma linha muito longa. Então, o R deixa a gente quebrar uma expressão em múltiplas linhas. Basta você terminou com mais e deu Enter, ele vai esperar você digitar o comando da linha de baixo. Então, ó, vou mostrar para vocês. Ctrl Enter, ó, o que ele fez? Ele já rodou toda a conta. Então, ele entendeu ó, que aqui no final tem esse mais nada, quer dizer que ele vai procurar na linha de baixo para continuar fazendo a conta. Aí ele coloca o mais aqui, faz a conta, mais, aí coloca o mais ali embaixo e assim sucessivamente. Então, depois de somar tudo, ele achou 0,0035, tá? 0,0035, beleza? Tá? Então, nota que essa probabilidade é bem baixa, né? Então,
significa... Bom, e de certo modo é esperado, né? Porque nesse contexto a gente está falando de uma pessoa fazendo uma prova de 10 questões, né, e chutando todas as questões. Então, é claro que a probabilidade dele tirar uma nota 7 ou mais tem que ser bem baixa, porque, em geral, você não quer uma prova em que o aluno chuta tudo e ele tem uma probabilidade alta de ficar com uma boa nota no final, mesmo sem estar sabendo a disciplina, né? Você está sabendo aquela coisa que está sendo testada dele, né? Então, gente, alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui do R? É só o comando choose que eu não entendi muito bem ainda o que faz. Ah, o choose é essa parte aqui. Ele vai escolher de 10, ele escolhe 7. Vamos fazer um teste. Vou fazer um fácil. Choose. Bom, vamos pensar então. Vou botar um choose aqui 10, 1. Isso quer dizer o quê? De quantas formas eu consigo escolher um objeto num universo de 10 objetos? Bom, só vai ter 10 formas. Certo? Oi? É combinação, então? Isso, choose são as combinações. Ah, beleza. Tá? Mais alguma dúvida? Bom, existem outras formas de você fazer essa conta que são bem mais fáceis ainda do que fazer desse jeito. Bom, a gente vai ver que tem uma função que a gente vai usar bastante e ela é uma função que é análoga para outras distribuições de probabilidade que não sejam a binomial. Então, essa função chama dbinom. Tá? Então, ó, vocês veem que enquanto eu estou digitando, ele já completa aqui para mim. Eu podia pedir um help no R para ele me dizer informações, mas aqui ele já está me dizendo. Então, o que ele diz? Que vai retornar a densidade ou função de distribuição, ou quantio, ou um valor aleatório da binomial, com parâmetros size e prob. Então, como assim? Então, se eu pedir dbinom, tá? Isso aqui é o quê? É a PMF da binomial, então vou colocar aqui. Dbinom. Ela tem 3 argumentos: o argumento x, o argumento n e o argumento p. Então, a primeira entrada é qual é o valor que eu quero calcular. Então, isso aqui me dá p de x igual a x, onde x tem distribuição binomial, onde o primeiro parâmetro é o n e o segundo parâmetro da binomial é o p. Então, sempre que eu quiser calcular a probabilidade de x igual a x', onde x tem distribuição binomial, eu posso usar essa função dbinom. Tá? Vou só subir mais um pouco aqui. E já começa a ter todas as informações. Então, por exemplo, eu quero calcular a probabilidade de x ser igual a 7, onde x tem distribuição binomial, aí por isso o nome dbinom, né? Aí qual é o n da binomial? O n da binomial é 10, nesse caso. E qual é a probabilidade de sucesso? É 1/4, ou 0,25, tá? Então, essa parte aqui vai calcular t de x igual a 7. Ó, vamos ver se vai. 0,003. Tá? Então, deu certinho. É porque aqui eu arredondei, então não ficou exatamente igual. Né? Então, eu posso usar essa função dbinom, tá? E vocês vão ver que ela é até bem mais rápido de fazer a conta do que do jeito anterior. Então, seria eu pegar a probabilidade de x igual a 7, mais a probabilidade de x igual a 8, mais a probabilidade de x igual a 9, mais a probabilidade de x igual a 10. Tá? Então, se eu der aqui, ó, Ctrl Enter, ele já vai rodar todo o comando e vai retornar para mim a resposta final, 0,0035.
Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nesses comandos? Só vou colocar aqui como comentário, né? E de x maior ou igual a 7. Professor, licença. Uhum. O senhor pode recapitular um pouco essa última parte? Eu acho que fiquei um pouco perdida. Tá. Então, essa função de binom, o que ela faz ela calcula direto a probabilidade de x binomial ser igual a um valor. Então, para que ela consiga retornar para você exatamente o que você está pedindo, ela precisa ter todas as informações, né? A primeira delas é qual o valor de x. Então, deixa eu pegar aqui até em outra cor para deixar bem claro. Então, o primeiro argumento é p de x igual a x. Então, se você quer p de x igual a 7, por exemplo, como era o primeiro caso, então a primeira entrada dessa função tem que ser 7. Né? Porque eu estava calculando essa probabilidade daqui. A segunda entrada é o n, que é o número de sucessos. Então, no meu caso, era 10. E o p? O p é a probabilidade de sucesso. Então, aqui no meu caso, era 1/4. Mas 1/4 é a mesma coisa que 0,25, tá? Então, esse comando, ele representa qual é a probabilidade de x igual a 7, onde x tem distribuição binomial com 10 tentativas e probabilidade de sucesso 0,25. Tá? Então, esse comando aqui, com essa escolha em particular, ela está sendo usada para calcular essa parte aqui, né? Para calcular essa probabilidade. E aí é só eu repetir para outros valores de x. Né? Eu vou querer para x igual a 8 também, para x igual a 9 e para x igual a 10. E os outros argumentos são os parâmetros da binomial. Aqui está o n, que é o número de tentativas, e aqui está a probabilidade de sucesso. Beleza? Agora foi. Obrigada, professor. De nada. Tá? Então, é só lembrar isso. Lembrar a ordem de cada argumento, tá? De cada argumento da função. Se você esquecer, também pode fazer assim. Eu vou copiar aqui. Você pode deixar explícito quem são cada uma das entradas. Deixa eu dar um help só para mostrar para vocês qual é o nome. Então, se eu estou com dúvida, né, em saber como é que funciona uma função do R, então eu escrevo help e lá dentro eu coloco o nome da função, dbinom. Aí, beleza, ele retornou para mim, ó, deixa eu aumentar aqui, uma ajuda sobre essa função aqui. Então, ele diz a densidade, ou função de distribuição, ou função quantio, ou geração aleatória de binomial. Aqui a gente não aprendeu, a gente só aprendeu esse termo ainda, tá? Que é a densidade. Aqui ele chama de densidade, mas a gente está chamando de função de probabilidade, tá? Então, ó, o D, esse Dzinho na frente do binomial, é o D de densidade, tá? Que para ele, densidade é a mesma coisa que função de probabilidade. Então, os argumentos são esses, ó. dbinom, o primeiro argumento é o x, é aquele xzinho. O segundo argumento, size. Esse size é o quê? É o número de tentativas, olha. Ele diz que interpreta como o número de sucessos em size tentativas, né? Então, size representa o número de tentativas. E prob é a probabilidade de sucesso. Então, eu poderia escrever o seguinte.
Também poderia colocar dbinom. Eu quero x igual a 7, porque eu vou calcular aquela primeira probabilidade do x ser igual a 7. Eu quero o tamanho, né, o size, ou seja, o número de tentativas igual a 10, e a probabilidade de sucesso igual a 0,25, tá? Então, também posso colocar assim, dando nome, né, a cada argumento. Dizendo que o x é 7, o número de tentativas é 10, e a probabilidade de sucesso é 0,25. Se eu der Enter, ele retornou o mesmo valor, tá? Uma vantagem do R também é que você pode colocar conta dentro dos argumentos. Né? Por exemplo, eu posso escrever assim, probabilidade de sucesso igual a 1/4. A plataforma, o AVA, que a gente está usando para fazer a lista de exercícios, não reconhece esse tipo de coisa como resposta. Ele não reconhece 1/4 como formato válido para colocar respostas, porque ele não faz conta, mas o R faz. Então, se eu colocar aqui 1/4 e der Enter, viu, ele fez, calculou certinho a minha probabilidade. Então, eu posso, sei lá, ser bem criativo, né? Ao invés de colocar 1/4, eu posso fazer meio elevado ao quadrado. Tá? É só para explicar que o R faz conta dentro de funções também. Tá? Então, enfim, só algumas formas análogas de fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, aqui deixa eu só copiar, deixa eu só escrever aqui para ficar registrado, que aí depois, quando acabar a aula, eu mando esse código para vocês. E tal, pronto. Bom, então vamos lá. Aí agora vamos fazer a parte que ficou faltando, que é a segunda pergunta. Qual é a nota esperada do indivíduo que chuta tudo? Né? Esse aqui dá para fazer até aqui. Então, como x é o número de questões respondidas corretamente, o que eu quero saber é o que se espera para x, ou seja, qual o valor esperado de x. Essa é a anotação. Bom, se eu tenho 10 questões de múltipla escolha e a probabilidade de sucesso é 1/4, ou 0,25, então qual é o número esperado de questões que ele vai acertar? Bom, espera-se que ele acerte 10 vezes 0,25 das questões, né? Isso aqui vai dar 2 questões e meia. Então, a nota esperada do aluno é 2,5. Ou seja, em média, os alunos que responderem as questões, responderem a prova chutando todas as questões, eles, em média, vão tirar 2,5. Ou seja, alguns vão tirar 2, outros vão tirar 3, alguns poucos vão tirar 4, alguns poucos vão tirar 1. Em média, a nota que os alunos vão obter vai ser 2,5, tá? Alguma dúvida nessa última parte? Eu estou usando essa fórmula daqui, mas eu não preciso de fórmula, né? É só a gente interpretar o que significa binomial e a gente já vai conseguir chegar nesse valor, tá? Bom, aqui no próximo slide, a gente tem um gráfico da função massa de probabilidade da binomial. O que é isso, né? O que é esse gráfico? Deixa eu voltar aqui. Mas talvez seja melhor eu fazer assim. Vou reescrever aqui. Então, eu tenho P de x igual a x em 1. Isso aqui tem outra notação, né? Lembra? É aquele px de x. Isso aqui na binomial é n, x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Bom, e essa função aqui, ela tem como domínio o conjunto 0, 1 até n. Então, isso pode ser visto num gráfico, porque é uma função, né? Em geral, as funções a gente consegue visualizar de forma gráfica.
Então, a gente vai ter o seguinte, para cada ponto, deixa eu colocar aqui, talvez um pouco maior, para a gente poder visualizar. Aqui a gente tem, nesse primeiro gráfico, aqui no eixo Y, a gente pode ver os valores de Px e x, né? E qual é a expressão? A expressão é aquela que eu tinha posto. Nx, P elevado a x, 1 menos P elevado a n menos x. Né? E aqui o meu x são os valores 0, 1 até n. Então, ó, aqui eu tenho uma binomial, o n igual a 20, então o gráfico está indo até 20, de 0 até 20, e a probabilidade de sucesso é 0,3. Então, aí o que eu vou fazer? Esse gráfico ele está apontando, cada altura dessas aqui é uma dessas probabilidades. Então, ó, eu vou pegar só para ilustrar essa probabilidade aqui. Então, essa daqui representa a probabilidade de x igual a, aqui é 0, 1, 2. Então, probabilidade de x igual a 2. Então, essa altura aqui, né, esse comprimento, é a probabilidade de x igual a 2. Essa medida aqui, que é a mais alta de todas, né, ela representa a probabilidade de x igual a quanto? 6, né? P de x igual a 6, tá? Então, vamos notar o seguinte, pessoal. A gente tem, pelo gráfico, a gente consegue saber quais são os valores mais prováveis de sair para essa binomial aqui, né? Então, se eu tenho 20 tentativas e o sucesso acontece com probabilidade 0,3, eu sei que o maior valor, né, ou seja, o valor que tem maior probabilidade de acontecer é o valor x igual a 6. Esse é o mais provável. Né? Então, por esse gráfico, a gente consegue ter uma ideia de quais comportamentos são refletidos pela variável aleatória binomial. A gente sabe, olhando para o gráfico, quais são as probabilidades muito baixas. A probabilidade de 0 ou de 1 nessa distribuição é bem baixa, né? Como também é bem baixa as probabilidades de 11, 12, 13 até 20. Aqui, essas probabilidades são bem baixas. Então, esses gráficos são legais porque eles mostram para a gente quais observações são mais prováveis e quais são menos prováveis. Vamos olhar para esse 6 aqui, tá? Que é o mais provável. Nota que esse 6, ele é o valor esperado da variável x, que é NP. Porque quem é o N? É 20. E quem é o P? 0,3. 20 vezes 0,3 é 6, né? Então, nota que ao redor, né, ou seja, para pontos próximos do valor esperado, né, da binomial, eu tenho valores bem prováveis, né? Que faz sentido, né? Porque se os valores que eu estou olhando, tipo P de x igual a 5, x igual a 6, x igual a 7, eles estão perto do que se espera para aquela variável aleatória. Então, eles vão ter uma densidade mais elevada, tá? Isso nem sempre é verdade. Tem alguns casos que são um pouco mais patológicos, né? Não são nem, de repente, eu nem deveria dizer patológico, pode parecer que é uma coisa que é muito rara de acontecer, e na verdade não é. Mas a gente vai ver esses casos mais à frente. Então, em casos mais simples, tipicamente é onde a gente só tem um pico, né? Aqui eu tenho um pico só. Né? Aqui também. Em geral, o que vai acontecer é que o pico vai acontecer na região próximo ao valor esperado. Vamos ver esse caso aqui. Quem é a observação mais elevada? É o 16. Então, qual é o valor esperado dessa variável aleatória? 20 vezes 0,8, que dá 16. E vamos ver o daqui de baixo. Aqui eu tenho n igual a 100. Então, n igual a 100 vezes p igual a 3, eu vou obter como valor esperado o valor
30, não é isso? Então, aqui no 30, que é bem no meio, eu vou ter o pico, né? Eu vou ter o valor mais provável sendo 30. E aqui é bem análogo, né? Aqui está no 50, não é isso? Porque 100 vezes 0,5, que é meio, né? Ou seja, 100 dividido por 2, 50, tá? Professor, Oi. eu não entendi muito bem, tipo, o que que o N está representando aí nesse caso. Tipo, é mais provável de acontecer o quê? Eu não consigo entender muito bem. O que o N representa, esse cara? É, Bom, o N é o número de tentativas, né? sim, Então, nesse primeiro gráfico, é um gráfico, você pode ver, por exemplo, como sendo o número de acertos, a probabilidade do número de acertos, uma questão, numa prova de 20 questões, em que você tenha, digamos, 3 alternativas, A, B e C, e a pessoa está fazendo tudo chutando. Não, desculpa, sim. não vai dar certo porque deveria ter o 3, 3, 3. Mas se fosse assim, aí a gente poderia interpretar dessa forma. E a gente tem que, então, esse n igual a 20 é o número de tentativas, e você também pode ver como o maior valor possível que a variável pode assumir. Né? Porque ela pode assumir os valores de 0, 1 até n. Então, o meu n, que é 20, ele está sendo representado aqui como ponto mais ao extremo. Tá vendo? E é 20 também. E aqui o último ponto é o 100. E aqui também é o 100, porque o n é 100. E aí, no caso, o 6, então, seria que é porque seria mais provável de você acertar 6 questões, é isso? Quer dizer que 6 questões é o número de questões mais provável que essa pessoa acertaria, né? É o número que se espera de acertos para essa pessoa. Entendi. Tudo bem? Sim. Obrigado. De nada. Lá no caso que a gente fez das 4 alternativas, esse valor seria no valor 2,5. É um valor que nem existe, né? Que nem existe na binomial. Ela não pode ser igual a 2,5, ela só pode ser igual a valores inteiros. Então aí a gente teria, naquele caso, algo ou entre 2 ou 3, né? E ele teria que ver qual é que tem a maior altura. Mas é assim que você interpreta o gráfico. O valor do eixo x, né, diz respeito a um valor possível da variável aleatória e a altura diz respeito à probabilidade. Então, o valor de x associado à maior altura representa o valor da variável aleatória que é mais provável de acontecer. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho. Professor, tem uma pergunta no chat. Ah, beleza, vou lá dar uma olhada. A distribuição binomial deriva da Bernoulli? Sim. Tem uma relação uma com a outra? Não, beleza, tranquilo, Daniel. Então, sim, a binomial tem a ver com a Bernoulli, sim. Tem duas relações da binomial com a Bernoulli. A primeira, se eu tiver uma binomial em que o número de tentativas é igual a 1 e o número de sucessos é igual a P, então essa expressão aqui vai ficar da seguinte forma. Aqui ficou faltando x, tem distribuição binomial. Então, eu vou ter P de x igual a 0, vai me retornar o valor 1, 0, P, 0, 1 menos P, 1 menos 0. Então, aqui vai dar 1, 0 a 0 é 1, tá? Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que vai dar 1. P elevado a 0 é 1 também. E aqui vai, então, dar 1 menos P. Se você fizer P de x igual a 1, né? Então, você vai ter 1, 1, P elevado a 1, 1 menos P elevado a 1 menos 1. Quantas formas eu posso escolher um objeto no universo de um objeto? Uma forma só. Então, aqui vai dar 1 também. Esse aqui vai dar P. E esse aqui vai dar 1 menos P elevado a 0, que é 1. Então, ficou P. Então, olha o seguinte, olha o que aconteceu. Se o N é igual a 1, né? Quando N é igual a 1, o X tem distribuição Bernoulli, não é? Porque quando o X é 1,
a probabilidade é P. Quando x é 0, a probabilidade é 1 menos P. Então, eu escrever que x tem distribuição binomial 1P é a mesma coisa que dizer que x tem distribuição Bernoulli P. Tá? Essa é a primeira relação entre binomial e Bernoulli. Se o número de tentativas for 1, eu tenho uma Bernoulli. A segunda relação é, se eu tiver x, distribuição binomial, NP, então x conta o número de sucessos, né? E aí eu posso escrever o seguinte, eu posso definir variáveis x1 até xn independentes todas elas com distribuição Bernoulli, com probabilidade P. Então, eu posso representar o seguinte, quando x é binomial, ele conta o número de sucessos, né? E aí eu então posso definir a variável x1, que representa, que vai ser igual a, eu vou escrever aqui, x1 vai ser igual a 1 ou 0. E eu vou dizer, x1 é 1 se eu obtive sucesso na primeira tentativa. E 0, caso contrário. Tá bom? Então, eu posso definir a minha variável x1 assim. Vai ser 1 se foi sucesso na primeira tentativa e 0 se não for. Analogamente, eu poderia definir o x2 igual a 1 se aconteceu sucesso na segunda tentativa e 0 se na segunda tentativa foi fracasso. Tá? Ou eu posso fazer tudo automático. Então, eu vou fazer automático. Vou dizer que xi vai ser 1 ou 0 se na iésima tentativa eu obtive sucesso. Então, aqui, sucesso na iésima tentativa, ou seja, na tentativa I. E aqui esse I está indo de 1 até N. Então, se eu fizer isso, como é que eu conto o número de sucessos? Nota que essa variável ela vai indicar se o sucesso ocorreu ou não. Então, se eu somar x1 mais x2 mais, e assim sucessivamente, até xn, isso aqui vai ser o número de sucessos obtidos nas N tentativas, porque aqui, se aqui for 1, eu vou contar sucesso na primeira tentativa. Se aqui for 1, eu vou contar sucesso na segunda, e assim sucessivamente. Então aqui vai ter um monte de 1s e um monte de zeros. Se eu contar todos os 1s, eu vou ter todos os sucessos. Né? Ou seja, e como é que eu conto os 1s? Somando todo mundo. Então, se eu somar todo mundo, eu conto o número de sucessos, então isso aqui vai ser a mesma coisa que a variável aleatória x. Então, com isso, eu tenho a seguinte relação. Se eu somar n Bernoullis independentes, né, todas com a mesma probabilidade de sucesso P, isso vai resultar numa variável aleatória x que tem distribuição binomial com parâmetros NP. Né? Então, é bem intuitivo essa relação. Se você for pensar no contexto de novo, no contexto da prova, é como se, eu posso falar da nota da prova toda. A nota da prova toda é o x. Então, vai ser essa binomial aqui, onde n é o número de questões e p é a probabilidade de eu acertar cada questão. Mas eu também posso ver a nota da prova toda em função da nota de cada questão. A nota de cada questão seria o x1 até o xn. O x1 é a nota da primeira questão,
O xn é a nota da última questão, ou seja, da questão n. E aí, cada questão a pessoa vai tirar 1 ou 0. Ela vai tirar 1 se ela acertar, 0 se errar. Então, eu tenho cada questão sendo representada por uma Bernoulli, e a nota total da prova ela é representada pela soma das notas de cada questão, né, que vai ter uma distribuição binomial. Então, essa é a relação entre binomial e Bernoulli. Tem essas duas formas de ver. Tá? A primeira é a Bernoulli é um caso particular da binomial quando o número de tentativas é 1. E a segunda é, se eu tiver mais tentativas, né, se eu tiver n tentativas, eu posso ver essa binomial NP com uma soma de n tentativas Bernoulli independentes entre si. Cada Bernoulli tendo a mesma probabilidade de sucesso que a binomial tinha. Tudo bem? Beleza. Bom, pessoal, então vamos prosseguir, né, para variável Poisson. Deixa eu só mostrar uma coisa que eu ia comentar. Nota que as larguras aqui, né, estão bem diferentes. Né? Mas, bom, isso aqui é uma questão de escala também, né? Porque aqui eu tenho a minha escala indo até o 100, né? Então, se a gente for olhar aqui um zoom, né? Eu estou entre 20 e 40, e aqui eu estou entre 0 e 20. Então, ele tem mais ou menos a mesma amplitude, né? É só porque aqui eu estou fazendo os gráficos sempre indo até o valor de n. Então, aí acaba que fica mais espichado, mais espichado mesmo, né? Mais fininha a distribuição. Mas é um efeito de escala, tá? Mas pode acontecer que a distribuição seja mais fininha mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouco agora sobre variável aleatória Poisson. A gente já falou sobre variável Bernoulli, já falou sobre variável binomial. Agora a gente vai falar sobre um terceiro exemplo, que é a variável aleatória Poisson. Bom, essa variável aleatória é um pouquinho esquisita, né? Mas a gente vai ver uma forma fácil de interpretar. Então, a gente tem que uma variável aleatória, x, ela é dita Poisson de parâmetro lambda, e esse parâmetro lambda tem que ser sempre positivo, né? Se acontece o seguinte, se x pode assumir os valores 0, 1, 2 até mais infinito, ou seja, sem um limite superior, né? X pode ser qualquer valor, inteiro, né, ou 0, quer dizer, desculpa, inteiro positivo ou 0. Então, essa primeira hipótese é de que o suporte da variável aleatória é o conjunto dos naturais. Esse n aqui quer dizer exatamente esse conjunto, 0, 1, 2, infinitamente, tá? Bom, essa é a primeira condição, é uma condição sobre o suporte da variável, e a segunda condição é que para cada x natural, a probabilidade de x igual a x tem que ser igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x dividido por x fatorial. Aqui expressão horrível, né? Mas, bom, nem tanto. E aí a notação fica sendo essa, né? A gente diz x segue Poisson com parâmetro lambda, né? Lembrando que a gente coloca dentro dos parênteses aqui quando está falando de distribuição, são os parâmetros daquela distribuição. Então, aqui, a Poisson só tem um parâmetro, lambda, né? Então, a gente vai colocar aqui dentro lambda. Tá? A gente também pode escrever, ao invés de escrever assim, a gente também pode escrever x, Poisson, escrever por extenso, né? Lambda. Tá? Então, não tem muita regra, é só deixar bem definido. Tem gente que bota pós também, pós lambda. Tanto faz, é só você escrever de um jeito que dê para entender e não pode ser outra coisa, né? Tem que ser Poisson, tá? Mas se você vai botar abreviado ou por extenso, né? Tanto faz. Bom, e aí algumas observações, né? Da onde vem essa variável aleatória? Né? Da onde vem essa distribuição Poisson que é esquisita e tem um E elevado aqui, é bem estranho.
Bom, essa Poisson, ela modela o número de eventos raros. Então, aqui a ênfase está na palavra raro. Todos de mesma probabilidade, ocorridos após um número muito grande de tentativas independentes. Então, nota que eu tenho duas palavras grifadas aqui, que são eventos raros. Então, esse é o primeiro ponto, eventos raros. O número de eventos raros, todos com a mesma probabilidade, ocorridos após um número muito grande de tentativas independentes. Então, talvez pela forma que está escrito, né, já dê para perceber que deve ter alguma relação entre a Poisson e a binomial, que foi o que a gente acabou de estudar. Por quê? Porque a Poisson também modela o número de eventos, só que esses eventos são raros. Então, tá. Então, também é uma forma de modelar o número de eventos. Todos os eventos que ele está contando, quantos eventos aconteceram, todos eles têm que acontecer com a mesma probabilidade, né? Então, esse também é um fator em comum com a binomial. Essa P, que é a probabilidade de sucesso, tem que ser a mesma para todas as tentativas. E, além disso, né, essa Poisson, ela também está relacionada a um número muito grande de tentativas, tá? Então, essa parte do número muito grande de tentativas e do evento ser raro é que é uma novidade em comparação com a binomial. Então, nota que se eu excluir as palavras raro e muito grande, a gente tem exatamente uma binomial, né? Então, vamos ler como fica. Então, a Poisson modela o número de eventos, todos de mesma probabilidade, ocorridos após um número de tentativas independentes. Então, é binomial, né? Então, nota que essa definição da Poisson é um caso particular da binomial. Então, qual é a particularidade? A particularidade é que os eventos são raros, os sucessos são raros. O que significa o evento ser raro? O evento ser raro significa que a probabilidade daquele evento acontecer é muito baixa. Ou seja, quer dizer que P é aproximadamente zero. Tá? Ou seja, a probabilidade de sucesso é rara. Então, você está contando um número de eventos em que esses eventos acontecem com probabilidade baixa. Então, aqui eu tenho P aproximadamente zero e um número muito grande de tentativas. Esse número muito grande de tentativas, ele se traduz como um N grande, que no limite a gente vai dizer N tendendo a infinito. Tá? Então, aí a gente nota uma coisa interessante, deve vir no próximo slide, aqui. Que a gente tem uma variável aleatória binomial NP, com N grande e P pequeno. Tá? Então, não era exatamente esse slide que eu queria, eu queria esse aqui. Que ele me diz o seguinte, né? Se X é uma binomial NP, onde N é grande e P é aproximadamente zero, X vai ser Poisson. Tá? Então, a Poisson ela acontece, né, como um caso aproximado, né, de uma binomial NP. Quando P for muito baixo, ou quando P for próximo de zero, e o N for muito grande. Então, vamos ver alguns exemplos, né, em que a gente pode pensar em variáveis aleatórias de Poisson como caso limite da binomial, onde o número de tentativas é grande e a probabilidade de sucesso é bem pequena. Então, vamos lá, vamos pensar no primeiro exemplo, né, o número de erros de digitação em um livro. Aí você pensa, caramba, que estranho, né? Da onde vem Poisson aí? Você pode pensar que um erro de digitação vai acontecer em um caractere do livro. E aí você conta no livro inteiro quantos caracteres existem. Você pode contar como caractere até o espaço, né? Até a tecla do espaço. Se a pessoa comer um espaço, vai juntar a palavra e vai estar digitado errado. Né? Então, se você pensar cada caractere de um livro como possível de conter um erro de digitação, né? Se o livro for minimamente revisado,
for razoavelmente revisado, você vai ter poucos erros de digitação no livro todo. Mas sempre escapa um errinho aqui e outro ali. Então, você pode pensar como cada caractere que vai acontecer tem uma probabilidade de conter um erro ou não. Nesses slides aqui é até relativamente grande. A gente sempre acha uns errinhos aqui. Então, se você parar para pensar, o seu N é bem grande. Representa o número de caracteres. No livro todo, né? Representa o número de caracteres. E o P é o quê? Como eu estou contando o número de erros de digitação, o P é a probabilidade do erro de digitação no iésimo caractere. E essa probabilidade vai ser bem próxima de zero, né? Porque você prestou o mínimo de atenção, né? Mesmo nesses slides aqui que a gente não presta tanta atenção assim no português, e aí às vezes ele acaba saindo com erro, mas a gente sempre volta para consertar, né? Mesmo assim, o número de caracteres é muito maior do que o número de erros, né? Mesmo a gente errando bastante, o número de caracteres é bem maior. Então, aqui a gente tem um exemplo onde o número de tentativas, N, é bem grande, e a probabilidade de sucesso é aproximadamente igual a zero, né? Ou é bem pequeno. Então, beleza, esse é um exemplo possível. Vamos olhar para o segundo. O segundo é número de pessoas numa cidade, eu estava falando do erro de português, já está aqui, numa cidade que tem mais de 100 anos. Nossa, tá horrível isso, porque parece que a cidade tem mais de 100 anos. Mas número de pessoas com mais de 100 anos numa certa cidade, tá? Então, a gente pode considerar cada pessoa como sendo uma tentativa. Então, você vai olhar uma pessoa, você vai chegar na rua, sei lá, e vai perguntar para a pessoa se ela tem mais de 100 anos, aleatoriamente. Então, cada pessoa é uma tentativa de você encontrar uma pessoa com mais de 100 anos, né? Então, são muitas tentativas, porque na cidade tem muitas pessoas, e aí cada pessoa, né, a probabilidade de uma pessoa ter mais de 100 anos é bem baixa. Então, nesse caso também seria um caso de Poisson, porque é um caso de binomial, em que o número de caracteres é grande e a probabilidade de sucesso é baixa. Bom, número de telefonemas recebidos num dia. Esse é esquisito, né? Como assim, número de telefonemas recebidos num dia? Se você for pensar do ponto de vista das tentativas, talvez seja estranho, né? Você pode pensar, não é sempre que tentam me ligar e não conseguem, né? Mas é que, na verdade, não é essa forma de ver as tentativas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar como, por exemplo, a cada segundo existe uma tentativa, né, de eu receber uma ligação. Existe uma possibilidade de que eu receba uma ligação a cada segundo que passa. Só que, bom, eu não recebo muitas ligações ao longo do dia, são pouquíssimas, né? Então, essa probabilidade de sucesso em cada uma dessas tentativas, né, a cada segundo, a probabilidade de eu receber um telefonema é bem baixa. Mas, né, ao longo do dia, eu tenho quantos segundos? Eu tenho 60 segundos, né, formando 1 minuto, vezes 60 minutos, formando 1 hora, vezes 24. Só daqui até aqui já são 3.600 tentativas, vezes 24, já dá um número bem grande de tentativas. Então, ao longo do dia, o meu N, né, se eu for pensar nas tentativas sendo medidas por segundo, o meu N é bem grande. E o P é bem baixo, né? Então, o P é bem baixo, bem próximo de zero, né? E é até interessante, esse exemplo em si, ele é bem interessante, porque o N, ele pode ser tão grande quanto eu queira, né? Porque eu estou dando um exemplo aqui em segundos, mas eu posso ver como tentativa a cada milissegundo, a cada microsegundo, né? E aí, à medida que eu aumento, que eu diminuo, né, a unidade de medida de segundo para mini, para microsegundos, o meu N vai aumentar. E o P vai se tornar cada vez mais próximo de zero. Então, nota que nesse caso,
eu tenho um caso genuíno, né, de Poisson, porque o meu N, ele é tão grande quanto eu queira, basta pegar a unidade de medida bem pequena, e conforme eu vou pegando o N grande, né, o meu P vai diminuindo. Então, aqui é um caso mesmo de limite, né. Bom, é claro que, assim, se você parar para pensar nesse ponto, né, sempre tem um pulo do gato, né, sempre tem uma armadilha, né, nessa forma de interpretar. Ela é bem legal, intuitiva à primeira vista, né, mas ele tem um pequeno problema. O pequeno problema é que o P não é sempre o mesmo. Por exemplo, a chance de eu receber ligação de madrugada é bem menor do que a chance de eu receber ligação no horário do almoço, por exemplo. Ou num horário em que não tenha nenhuma empresa aqui no Brasil funcionando, né? Em geral, a gente recebe ligação com maior probabilidade de empresa oferecendo coisas. Isso, em geral, acontece em horários, mais ou menos horários comerciais, né? Mas de madrugada é mais difícil. Mas, sei lá, né? Não tem limite para recebimento de ligação. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: esse P tem que ser o mesmo para todas as tentativas. Se você tiver, ao longo do dia, horários em que é mais provável que você receba ligação do que outros horários, ele já não segue exatamente uma distribuição Poisson, tá? Mas, aproximadamente, a gente pode pensar como algo razoável. Bom, e vamos ver o último. O último é bem parecido, é o número de clientes que chega num banco num determinado intervalo fixo de 1 hora. Então, nesse intervalo fixo, você vai ficar na porta do banco e vai ver quantas pessoas vão chegar. Então, de novo, você pode pensar como uma tentativa a cada segundo. Você olha lá naquele segundo, bom, ninguém chegou. No outro segundo, ninguém chegou. E assim sucessivamente. Eventualmente, as pessoas vão chegar no banco, mas a cada segundo, a probabilidade que a pessoa chegue exatamente naquele segundo é bem baixa. Então, de novo, você tem vários segundos ao longo de 1 hora, né, no caso, 3.600, e aí a probabilidade de sucesso a cada segundo desse é bem baixinha. E aí você não precisa dividir em segundos, né? Pode dividir em microsegundos ou o que você quer, ou qualquer unidade de tempo que você queira. O N vai se tornar cada vez maior, o P vai se tornar cada vez menor, tá? Bom, então em todos esses casos a gente tem uma variável aleatória binomial NP com N grande e P pequeno. Então todos esses casos aqui se trata de uma variável aproximadamente Poisson. Professor, Oi. uma dúvida. Nesse caso ali do P, o Pzinho, é a probabilidade de erro no enésimo caractere. Aí, nesse caso, seria a probabilidade de sucessos? É porque eu estou contando. O sucesso é sempre o que você conta, né? Então, como eu estou contando o número de erros, o sucesso é o erro no iésimo caractere. Ah, tá. Só para confirmar mesmo. Obrigada. De nada. Então, aqui eu podia botar simplesmente P de sucesso, tá? Ou sucesso na iésima tentativa. Beleza? Bom, e aí eu esqueci só de comentar um ponto sobre a Poisson, que é o valor esperado, né? Na binomial, o meu valor esperado era NP. Na Poisson, que ela é caracterizada por uma taxa, né, que a gente chama de lambda, por um parâmetro lambda, acontece que o valor esperado para x é o lambda. Tá? Então, a gente vai entender mais à frente o que esse lambda significa na Poisson exatamente. Mas, por hora, a gente pode imaginar como lambda como sendo o valor esperado da Poisson. Ou seja, seria, vamos voltar para os exemplos. Então, aqui no primeiro exemplo, o lambda, estou olhando agora pensando em lambda. O lambda seria o número esperado de erros de digitação no livro. No segundo exemplo, o lambda seria o número esperado de pessoas numa cidade com mais de 100 anos. No terceiro exemplo, o lambda seria o número esperado de telefonemas recebidos num dia. E no último exemplo, seria o número esperado de clientes que chegam num banco num determinado intervalo fixo de 1 hora. Então, o lambda ele seria igual ao valor esperado da variável aleatória x. Né? Aí a gente tem o seguinte, a gente tem uma variável aleatória binomial com n grande e p pequeno próximo de zero. Né? Nessa binomial, qual seria o valor esperado? O valor esperado seria igual a np. Né?
Então, a gente tem o seguinte ponto, né? A gente tem, vou escrever aqui, x com distribuição binomial e, ao mesmo tempo, x com distribuição aproximadamente Poisson lambda. Então, de um lado, a gente tem binomial NP, de outro lado, a gente tem Poisson lambda. As duas seriam razoáveis, né? Contanto que o CN seja grande e o P seja perto de zero, as duas coisas são razoáveis, tanto essa quanto essa. Então, parece existir uma certa relação de equivalência, não é? Entre essas duas escolhas. E como é que eu faço essa compatibilização? Né? Como é que eu sei, por exemplo, que o N e o P eu consigo ter uma ideia melhor, né? Por exemplo, aqui no primeiro exemplo, basta contar o número de erros de digitação, o número de caracteres, e eu tenho N. Para o P é um valor bem baixo. Agora, como é que eu vou saber qual é o lambda? Como o lambda é o valor esperado de x e o valor esperado de x na binomial é np, eu vou escolher um lambda igual a n vezes p. Tá? Porque aqui eu tenho o valor esperado lambda e aqui eu tenho o valor esperado np. Como essas duas distribuições estão sendo usadas para modelar a mesma coisa, o valor esperado delas vai ter que ser igual. Então, a gente tem que a Poisson, que equivale a uma binomial, né, com seu n e o seu p, é uma Poisson lambda, que é o produto de n por p. Tá? Então, é isso que o próximo slide vai estar falando para a gente. A gente tem duas possibilidades. Seria a gente modelar o y como Poisson, ou a gente modelar o x como um binomial NP. Bom, aí com um detalhe de que o n é grande e o p pequeno. Então, as hipóteses, né? X tem distribuição binomial NP, o n é grande e p é pequeno. Aqui tem essa hipótese aqui adicional, né? Que é importante, mas a gente não vai falar muito dela em detalhes. Ela é mais para conseguir justificar um pouco do algebrismo, que prova que essa distribuição é parecida com essa. Então, o n é grande e o p é próximo de zero, de modo que o produto NP seja aproximadamente fixo com NP igual a lambda, tá? Então, o que acontece? O meu N está aumentando e o P está diminuindo, mas o N aumenta e o P diminui de forma que eles se compensam, e o produto deles é sempre igual a lambda, tá? Então, se isso acontece, X também vai ser aproximadamente Poisson com uma taxa lambda, em que esse lambda é igual a NP. Por quê? Porque o NP é o valor esperado de X, e aqui embaixo, quando x é aproximadamente Poisson, eu tenho que o valor esperado de x vai ser aproximadamente lambda. Então, como essas duas coisas têm que ser próximas, o lambda tem que ser igual a np. Tá? Então, aqui a proposição, e que a gente não vai provar, obviamente, é de que se valem essas hipóteses, a gente consegue provar que o limite, quando você pega a função massa de probabilidade de x binomial, e faz o n tender a infinito, né, a gente vai chegar à função de probabilidade da Poisson, tá? Mas não precisa se ligar nesse ponto, né, porque aqui só tem a formalização matemática, mas a ideia é essa, a ideia é dizer que uma distribuição aproxima a outra. Então, vamos ver um exemplo. Tá? Esse exemplo é interessante porque ele mostra que a taxa que a gente usa na Poisson, né, essa taxa é o lambda. Então, sempre que eu falar taxa, o que eu estou falando é o lambda. São só formas diferentes de falar sobre uma mesma quantidade. Então, a taxa da Poisson, ela vai depender da unidade de medida que for utilizada. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui para a gente entender o que isso significa. Então, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte exemplo. O número de pessoas que comparecem a um certo evento tem distribuição Poisson com média de 5 pessoas por dia. Tá? Então, primeira coisa, eu vou definir a minha variável aleatória. Eu vou definir x, e eu defino a variável aleatória com palavras, né, a princípio. Então, x representa número de pessoas
número de pessoas que comparecem a um evento ao longo do dia, né? Ou ao longo de um dia. Então, X representa o número de pessoas que comparecem ao evento ao longo de um dia. E aí, o que a questão me diz? A questão diz que X tem distribuição Poisson com média, ou taxa, ou lambda, né? Porque a gente sabe que na Poisson o lambda é a média. Então, a média é de 5 pessoas por dia. Então, vou escrever aqui, 5 pessoas por dia. Esse aqui ficou parecendo um pessoas por dia. Tá? Ou podia deixar só 5, tá? Mas é que eu quero deixar bem explícito que eu estou tratando com a unidade de medida sendo por dia, né? Então tá. Então X tem distribuição Poisson, 5 pessoas por dia. Bom, para a gente lembrar, né, qual é a função de massa de probabilidade da Poisson. Tá aqui, tá? Isso aqui vai acontecer para X igual a 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então eu tenho P de X igual a X, ou Px de X, né, que é a mesma coisa. Isso aqui tem a seguinte fórmula. É elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. Só que aqui, né, quem é o lambda? O lambda é 5. Então vai dar E elevado a menos 5 vezes 5 fatorial, 5 elevado a lambda dividido por 5 elevado a x dividido por x fatorial. Então, aqui o x pode ser 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Bom, então beleza. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas em um dia? Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de chegarem no máximo 5 pessoas, não, 2 pessoas em um dia? Então é isso, né? P de X, que é o número de pessoas que comparecem ao longo de um dia, tem que ser no máximo 2. Então isso aqui vai ser P de X igual... Bom, aí se o máximo tem que ser 2, então pode aparecer 0 pessoas, ou aparece uma pessoa, ou aparecem 2 pessoas. Tá? Então, aí agora ficou fácil, né? Porque eu já tenho essa expressão aqui para todos os pontos, né? É só substituir o x por 0, por 1 e por 2 e aí somar. Então, vamos lá. Então, vai dar E elevado a menos 5, que multiplica 5 elevado a 0, dividido por 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é 1, não é 0, tá? P de x igual a 1 vai dar E elevado a menos 5, que multiplica 5 elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais E elevado a menos 5, 5 elevado ao quadrado, sobre 2 fatorial. Aí, estava falando das ligações, ó, já tem ligação de São Paulo aqui para mim. Pronto. E elevado a menos 5, 5 ao quadrado, 2 fatorial, beleza. Então, eu terminei de fazer essa parte aqui. E agora eu posso ir para o R fazer, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, só vou simplificar um pouquinho para escrever menos no R. Então, 5 elevado a 0 é 1, 0 fatorial é 1 também. Então, acabou essa primeira parte. Essa segunda é elevado a menos 5. 5 elevado a 1 é 5. 1 fatorial é 1. Mais 5 ao quadrado, 25. É elevado a menos 5, dividido por 2. O 2 fatorial é 2. Então, ó, eu posso vir aqui no R. Vou colocar exemplo, Poisson. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho x
com distribuição Poisson. Qual é a taxa? A taxa é igual a 5. Aqui, esse símbolo aqui de jogo da velha, ele é só um comentário, tá? Então o R não vai interpretar isso que está escrito. É só para vocês saberem do que se trata a questão. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular E elevado a menos 5. Então, é só para notar, né, que não existe, se eu disser assim, E, ele não sabe o que é, né? Porque não funciona assim. O R, ele não tem o E como um valor numérico no computador. O que ele tem é uma função que chama ESP, e o que você botar dentro representa E elevado àquele valor. Então, por exemplo, ESP de 1. Isso aqui vai representar o E, que é um número de Euler, elevado a 1. Então, vai dar o 2,7. Se você botar ESP de 0, vai retornar E elevado a 0, que vai dar 1. E assim sucessivamente. Então, como eu quero E elevado a menos 5, então eu quero ESP de menos 5. Mais ESP de menos 5 vezes 5, mais ESP de menos 5 vezes 25 dividido por 2, tá? Então, se eu rodar esse comando aqui, eu vou obter 0,1246, ou 47, né? Porque está um pouco mais perto de 47 do que de 46, tá? E aí, naturalmente, né? Nota que eu já tinha falado para vocês que tinha essa função de binômio. O R também tem uma função análoga para Poisson, chama depois, né? Depois. Então, vamos pedir um help dessa função aqui para a gente ver como é que ela funciona. Então, help depois. Bom, então, aqui está a minha função, né? Ela se refere a Poisson, né? Distribuição Poisson, e o depois, ele representa densidade, ou distribuição, ou quantio, ou geração aleatória. Então, aqui eu tenho densidade, P é com função de distribuição, Q, função quantio, e R, gerar aleatoriamente. Então, o que eu quero é a densidade, que, de novo, né, o R ele chama de densidade, a função que a gente está chamando de função de massa de probabilidade, aqui ele chama de densidade, tá? E os argumentos são esses, x e lambda, tá? Esse log aqui, igual a falso, quer dizer, você quer a resposta na escala logarítmica ou na escala original. Como o log é falso, então ele vai calcular para você a resposta na escala usual, tá? Sem ser na escala do log. Então, a gente tem dois valores só, o lambda, que é a taxa, e o x, que é o valor onde a gente quer calcular. Então, ó, a gente vai calcular aqui embaixo o t de x igual a 0, mais o p de x igual a 1, mais o p de x igual a 2. Então, como é que a gente faz isso? Bom, é bem fácil, é só calcular depois. O x é 0 e o lambda é 5. Então, isso aqui quer dizer o quê? Qual é a probabilidade de x ser igual a 0 quando o lambda é 5? E assim sucessivamente. Deixa eu minimizar aqui que eu consigo mostrar para vocês a expressão. Então, ó, primeiro, p de x igual a 0. Então, depois x igual a 0, mais depois x igual a 1 e o lambda igual a 5, que o lambda é sempre o mesmo, né? Não vai mudar. E aqui depois, x igual a 2, lambda igual a 5. Tá? Bom, só para ficar bonitinho, deixa eu ir pulando linha. Aqui não faz diferença, tá? Se está com a tabulação ou sem a tabulação, ele vai calcular do mesmo jeito. Então, vamos lá. Então, vou calcular p de x igual a 0, mais p de x igual a 1, mais p de x igual a 2, e deu nosso 0,1246.
4, 7, tá? É óbvio, né? Eu não preciso deixar explícitos os argumentos, contanto que eu coloque na ordem certa, tá? Então, ó, depois. Então, primeiro é o x e depois é o lambda. Primeiro é o x e depois é o lambda. E aqui, primeiro é o x e depois é o lambda. Tá? Se eu trocar aqui, vai dar errado, tá? Então, ó, deu o mesmo valor. Aí eu só quero ilustrar para vocês. Né? Por isso que é importante, por isso que, sei lá, a gente recomenda, né, que coloque sempre o nome dos argumentos. Porque se você esquecer a ordem, vai dar errado. Então, ó, bom, primeiro que taxa igual a zero, ele vai dar problema. Vou mostrar para vocês. Que o lambda não pode ser zero, o lambda tem que ser positivo. Provavelmente o R vai dar erro. Se eu trocar a ordem, ó, aqui eu fiz trocado, tá? Não prestei atenção e coloquei primeiro o lambda e depois coloquei o valor de x. Ah, ele fez, ó. Interessante. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o que, que é isso. Só para saber, eu acho que deve ser zero. Deu zero. Tá? Então, nota que deu um valor diferente, mas porque trocou a ordem. Então, ele está achando que aqui o lambda é igual a zero, aqui ele está achando que o lambda é igual a 1, e aqui ele está achando que o lambda é igual a 2. Mas, na verdade, não. O lambda é 5 em todos os casos. Aí, por isso, ele deu esse valor que não condiz com a realidade. Tá? Então, sempre tomar cuidado. Se você escreve o argumento, aí não tem erro. Se você escreve lambda, mesmo que você escreva fora da ordem, ele vai fazer. Então, vou mostrar aqui, ó. E agora eu vou mostrar aqui na ordem certa. Só essa probabilidade. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Tá? Então, essa é só uma garantia, porque se você esqueceu a ordem, beleza, ainda consegue fazer explicitando os argumentos. Tá? Bom, então tranquilo, né? Essa parte aqui da porção. Alguém ficou com alguma dúvida nessas contas ou na parte do comando do R? Você vê alguma aqui? Não. Então tá, então vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte da questão é a seguinte, ele pergunta, qual é a probabilidade de que cheguem no máximo 2 pessoas em 2 dias? Agora a ênfase está em 2 dias, né? Então, bom, o X que eu defini aqui é o número de pessoas que comparecem ao evento ao longo de 1 dia. Né? Se eu quero saber ao longo de 2 dias, eu não consigo fazer... Eu não posso usar essa variável aleatória, eu tenho que usar a variável aleatória referente a 2 dias. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu vou definir de novo a variável aleatória, mas eu vou definir essa variável não mais para 1 dia, mas para 2 dias. Vou ter que botar até de outra cor, né? 2 dias. Que é o que a questão pede para 2 dias. Bom, e eu não posso mais chamar de x, porque no item anterior eu estava chamando de x para 1 dia só, então aqui eu vou definir como y, tá? Então, y é o número de pessoas que comparecem no evento ao longo de 2 dias. Como x tinha uma taxa de 5 pessoas por dia e y está sendo medido em 2 dias, então a taxa de pessoas ao longo de 2 dias vai ser o dobro da taxa para 1 dia, concorda? Então isso aqui vai me retornar uma Poisson com taxa 10, não é isso? Então esse é o único cuidado, né? Que aqui eu tenho 5 pessoas por dia, então em 2 dias chegam 10 pessoas, né? Bom, e feito isso, agora é a mesma coisa, né? Bem análogo ao item 1. Só que eu vou estar calculando probabilidade usando o y agora, não o x. Então, qual a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas nesses 2 dias? Então, qual é o P de y ser menor ou igual a 2? Aí eu venho para cá e vou fazer a mesma coisa, tá?
Só que agora, né, aqui eu vou colocar só para ficar claro, né, lambda igual a 5, porque eu tenho um dia. Esse também é o legal do R, que eu consigo fazer questão bem rápido, né? Só eu pego o mesmo comando e eu só vou alterando, né? Lambda era 10, agora lambda é 10. Então, lambda é 10 porque eu estou vendo 2 dias. Então é só trocar lambda por 10 e ele vai fazer. Então, ó, deu igual a 0,0027. 0,28, né? Melhor. Então tá, tudo bem, pessoal? Então, eu só troquei o lambda por 10, porque aqui agora eu estou olhando para 2 dias. Então, a porção sempre é importante você levar em conta, né, a unidade de medida. Então, a unidade de medida está sempre relacionada com a taxa. Se a unidade de medida for um dia, a taxa vai ser lambda. Se a unidade de medida for 2 dias, a taxa vai ser 2 lambda. Tá? Professor, Oi. uma coisa que eu não entendi muito bem é que você estava falando sobre essa Poisson Uhum. e você disse que era uma variável muito grande, né? E aí, tipo, você falou que são só 5 pessoas. Uhum. E outra questão é que, como são 5 pessoas, né? Tipo, é uma coisa pequena, não teria como eu calcular isso de outra maneira? Ah, tá. Na verdade, não é que a variável é grande, o número de tentativas é que é grande. A variável em si representa o número de sucessos, né? Então, eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu estou olhando o número de pessoas que chegam no evento ao longo do dia. Então, quantas tentativas estão sendo feitas para que eu observe, em média, 5 pessoas por dia? Bom, são muitas tentativas. É uma tentativa para cada segundo, por exemplo, para cada milissegundo. Depende de como você quiser contar. Mas você pode ver como uma quantidade bem grande de tentativas, né? Porque você está olhando ali no dia inteiro e você pode pensar que a cada segundo você tem uma tentativa. Então, é só para não confundir. A Poisson, eu vou ter uma variável Poisson quando o n for grande, não quando o x for grande. Então, uma coisa é o n grande e outra coisa é o x grande. O n tem que ser grande, porque esse n é o número de tentativas. Número de tentativas, tá? Então, apesar de eu ter uma média de 5 pessoas por dia, o número de tentativas é bem alto, porque a cada segundo eu posso ver se chegou ou não a pessoa, então ao longo do dia eu tenho mais de 3.000 segundos, então vai ser grande, tá? Então, de fato, o que eu tenho é uma binomial. É uma binomial NP. Só que esse N é bem grande, vai depender da unidade que eu estou tomando de tempo, né? E esse P vai ser bem pequeno. Porque se eu pegar uma unidade de tempo muito pequena, tipo milissegundos, microsegundos, esse P vai estar representando a probabilidade de chegar alguém naquele milissegundo específico. Vai ser bem pequeno. Tudo bem? Aham, professor, obrigado. Eu De entendi. nada. Eu Tá. tava pensando também, tipo assim, o número de pessoas que existem, né? Tipo, que estão passando pela rua também pode ser, né? Também pode ser, é Ação, verdade. né? É verdade, também pode ser visto desse jeito. Beleza. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá. Bom, e aí aqui eu queria só ilustrar um pouquinho mais essa questão da binomial vir como uma aproximação para Poisson, né? Então vamos ver o seguinte exemplo. Aqui eu aproveitei que o R eu consigo calcular essas probabilidades, né? Probabilidade na binomial, probabilidade na Poisson, e coloquei
um gráfico para ilustrar essa aproximação. Então, como é que eu fiz? Aqui, em azul, eu coloquei a função de probabilidades da Poisson 2. Aqui sempre a mesma taxa, lambda igual a 2, tá? Para Poisson. E aí eu coloquei aqui, né, no gráfico, essa função de probabilidade da Poisson. Ou seja, a altura dessas barrinhas em azul representam a probabilidade de xi ser igual ao valor que está aqui embaixo. Né? Xi não, desculpa, de x ser igual ao valor que está aqui embaixo, que nesse caso aqui é 2. Então, ó, a altura das barras é a probabilidade do x assumir aquele valor. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês conseguirem ver melhor. Tá? Então, em azul, eu tenho isso. Né? Deixa eu só colocar na cor azul, que eu acho que fica mais claro. Então, em azul, eu tenho P de x na Poisson, tá? Então, azul sempre é Poisson. E em preto, essas bolinhas brancas que eu coloquei aqui são a densidade da binomial. Eu não quis colocar com barra também, porque ia ficar uma barra em cima da outra, ia ficar difícil de ver. Então, eu coloquei só o ponto, tá? Sem a barra ligando. Mas é a mesma coisa. Se você olhar para o ponto, né, essa altura daqui, ela representa a probabilidade de x igual a 2, mas aqui é usando a binomial. E aqui é usando a Poisson. Então, vamos olhar o seguinte, né? Aí eu coloquei da seguinte forma. Coloquei a Poisson 2 e essa binomial aqui, ficou essa binomial um pouquinho esquisita a princípio, né? Mas não é tão estranha. Que aqui eu estou falando o quê? De uma binomial n, p. Então, esse segundo valor aqui é o p. Aí lembra lá que a gente tinha achado a relação que se a Poisson aproxima a binomial, é porque o lambda da Poisson tem que ser n vezes p, não é isso? Então, eu vou, na hora de tomar a binomial para fazer a comparação, eu tenho que pegar o p igual a 2 sobre n. Então, vai dar n. Mas por que eu tenho que pegar 2 sobre n? Porque eu tenho que fazer com que n vezes p seja igual a 2. Tá? Porque 2 é o lambda da Poisson, né? Então, a forma de fazer isso se eu tenho n tentativas, é tomar o p como sendo 2 sobre n. Então, vê o que acontece, né? O que vai acontecer aqui, à medida que o n aumenta, o p vai diminuir, porque o 2 está fixo aqui. Se o n for 10, eu tenho 2 dividido por 10. Se o n for 100, eu tenho 2 dividido por 100. Então, aqui está ficando cada vez menor quando o n aumenta, tá? Então, aí o que acontece? Aí eu tomei esse n igual a 2. Então, aqui eu tomei o n igual a 2. E fiz o primeiro gráfico. Nota que não tem nada a ver, né, a Poisson com a binomial que está sendo retratada aqui. Primeiro, bom, a Poisson ela sempre tem um limite aqui no eixo x, né, infinito. Ele vai até mais infinito, não tem limite para essas barras aqui do lado direito. E a binomial, a gente viu que a binomial vai só até n, né? Então, como n igual a 2, a binomial vai só até aqui. Depois do 2, não tem pontinho nenhum, tá vendo? Então, o que eu vejo? Eu vejo que, quando n igual a 2, a aproximação, quando o número de tentativas é pequeno, a aproximação da binomial para a Poisson é bem ruim. Aí eu vou aumentando esse n, fazendo n igual a 3 agora. Com n igual a 3, melhorou um pouquinho, né? Mas ainda está bem ruim, ó. Aqui a probabilidade da binomial está bem próxima de zero, enquanto aqui está bem maior, né? Aqui a probabilidade da binomial está bem maior do que deveria ser. Então eu vou continuar, vou fazer agora o n igual a 5 na binomial. Então estou aumentando o número de tentativas da binomial. E agora já está bem parecido. Então, à medida que eu for aumentando o número de tentativas da binomial, olha o que acontece. Aí eu já vou ter a binomial e a Poisson 2 batendo, né? Então está funcionando bem. Só como comparação, né?
aqui, nesse último caso, eu tenho a binomial, o meu N é 50, e a probabilidade de sucesso é 2 sobre N, ou seja, 2 sobre 50, que vai dar 4 sobre 100. Então, dá 50, aqui é 2 sobre 50. Se você fizer a conta, vai dar 4 sobre 100, ou seja, 0,04. Enquanto aqui eu tinha uma binomial, esse primeiro gráfico era binomial, N igual a 2, probabilidade de sucesso igual a 1. Tá? Então, nota que todas essas binomiais têm valor esperado 2 para bater com a taxa da Poisson, mas só é uma aproximação boa se o N for grande. E aí, por consequência, ó, o P vai ser pequeno. Então, aqui eu tenho P, aqui eu tenho N. Então, aqui eu tenho um N grande e um P pequeno. Olha como ele aproximou bem. Aqui eu tenho um N pequeno e um P bem grande. Então, está tudo trocado, né? O N aqui está pequeno e o P está grande. Grande porque a probabilidade de sucesso só pode ser 1 no máximo, né? Então, olha como é que a aproximação ficou bem ruim. Então, esse gráfico é só para ilustrar, né, como, de fato, a Poisson pode ser vista como uma aproximação da binomial, onde o N é grande e o P é bem próximo de zero. Tá? Vou colocar aqui. Bom, pessoal, faltam 10 minutos. Eu não quero falar muito sobre variável aleatória hipergeométrica. Eu acho que a gente não vai precisar usar ao longo do curso. Pelo menos no semestre passado a gente acabou não usando. Eu acho que a gente pode deixar para falar de esperança e média na aula que vem, né? Porque aí esse já é um assunto totalmente diferente do que a gente está tratando agora, que foram as variáveis aleatórias. Acho que fica melhor se a gente tratar desse conceito na próxima aula. Então, faltam 10 minutos. Acho que eu posso liberar vocês agora e a gente deixa para falar sobre isso na aula que vem. Tudo bem? Beleza. Bom, falou então, pessoal. Só lembrando, né, a lista de exercícios, a lista 2 já está no AVA, e ela é para o dia 28 de abril, ou seja, para depois de amanhã. Então, quem não fez ainda, só para agilizar aí para fazer nesses últimos 2 dias, tá? E se alguém já tiver feito, tiver alguma dúvida, é só perguntar. Ou então, se fez, mas está com alguma dúvida na questão, quiser tentar de novo, pode fazer mais tentativas, tá? Tem um limite de 4 tentativas, né? E aí o sistema vai considerar a nota mais alta. Então, não existe prejuízo em refazer as questões. Tá? Se você refizer, tirar 0, contanto que na primeira vez você tirou mais do que 0, não vai afetar, tá? Então, bom, é isso, pessoal. Beleza. Professor, Valeu pela aula. Beleza. Oi. eu estava estudando combinatória e probabilidade e eu fiquei com uma dúvida. Tá, pode falar. É sobre um exemplo de lançamento de 2 moedas, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Por exemplo, se a gente lança 2 moedas fazendo uma combinação disso, seriam 3 formas. Por exemplo, cara a cara, coroa a coroa ou cara e coroa. Uhum. Mas aí, pensando nisso, uma questão de probabilidade, eu vi que a gente trata, por exemplo, cara a cara, coroa a coroa, cara ou coroa ou coroa e cara. A gente trata como eventos diferentes. Uhum. E aí eu vi que o fato de poder assim, trocar os objetos, por exemplo, cara-coroa ou coroa e cara, aumenta a chance de ocorrência. Mas eu queria entender o porquê. Por que a gente tem que tratar, por exemplo, na combinatória, cara-coroa ou coroa e cara é a mesma coisa, é uma forma só. Mas na probabilidade, quem vem primeiro faz diferença, pelo que eu entendi. Mas eu não consegui entender bem o porquê disso. Isso eu acho que é entendi. de arranjo e de combinação, não é? De fazer diferença na ordem ou não fazer diferença na ordem, né? Isso. Depende do contexto. E aí, acho que fica um pouco... Tem que ter, acho que um pouquinho de prática, né? Para ver em qual caso a gente vai levar em conta a ordem e em qual caso não. Então, no caso do lançamento de moeda, por exemplo,
E vamos supor que eu fiz 3 lançamentos. Então, vai ser cara, coroa, cartesiano, cara, coroa, cartesiano, cara ou coroa. Que a primeira pode ser cara ou coroa, a segunda cara ou coroa e a terceira cara ou coroa também. Aí, o que vai acontecer? Deixa eu representar o seguinte. Vou criar um evento aqui A, que significa ocorreram 2 caras. Para eu contar de quantas formas ocorreram 2 caras, tem vários jeitos possíveis, né? Ou dá cara, cara, coroa, ou é cara, coroa, cara, ou é coroa, cara, cara, né? Então, ocorre de 3 formas diferentes. Né? E as combinações eu posso usar para contar essas formas. Né? Então, como é que eu faço aqui? Aqui eu tenho o seguinte. Como eu tenho que... Aí, se eu quisesse calcular a probabilidade de A, né? Quem é P de A? P de A é o número de elementos em A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, em A eu tenho... Ocorreram 2 caras. Eu já contei aqui que isso só acontece de 3 formas. E quem é o ômega? Ômega é... Bom, quem é o número de elementos em ômega, né? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, está aqui a minha probabilidade. Se eu tivesse um número de sequências bem maior, tipo, sei lá, tamanho 10, ficaria um pouco impraticável de fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu posso pensar nas combinações como forma de contar, né? De quantas maneiras isso acontece. Porque anota aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo nas 3 tentativas, né? Que é uma sequência de tamanho 3, das 3 tentativas eu vou escolher 2 delas para colocar cara. E a terceira vai ficar sempre automaticamente como coroa. Então, nota que eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando as 3 tentativas, que são os 3 espacinhos, e escolhendo desses 3 espacinhos, 2 para colocar a cara. Então, mesmo contando as sequências, contando a ordem, né, a ordem importando, eu ainda assim posso usar o conceito de combinação, mas eu vou usar para contar o número de formas distintas. Aí isso vai dar 3 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 1 fatorial. Aí muita coisa simplifica. Isso aqui é 1, né? 3 fatorial é 3 vezes 2, aqui é 2, então dá 3, né? Tudo bem? Então, as coisas estão interligadas. Né? Aqui, no caso das caras, da sequência de moedas, eu estou... No experimento em si, a ordem importa, né? Então, por isso eu tenho que considerar na ordem. Então, estou falando de arranjos e permutações, e não de combinações. Mas ainda assim eu posso usar as combinações para contar quantos elementos eu tenho naquele conjunto, tá? Mas a ordem importa. Então, é mais uma questão de ter a prática, né, de saber quando que a ordem vai importar e quando que a ordem não vai importar. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Bom, alguém tinha perguntado alguma coisa. Se na lista, os valores a partir dos milhares, como 50 pontos... gente, eu vi isso acontecer, realmente. Na lista 2, tinha gente escrevendo assim, ó. A resposta deu 50 mil, vamos supor, né? 50.102. Aí a pessoa colocava o ponto. Não é para fazer isso, tá? Não é para botar o ponto. Tá errado botar o ponto? No Brasil, não. Porque aqui, esse ponto nunca é ponto de decimal para a gente que é brasileiro, né? O separador de decimal no Brasil é a vírgula. Então, a gente usa o ponto só para a gente saber que é 50 mil e ficar fácil de ler, tá? Mas no AVA não é para colocar esse ponto aqui, porque ele não tem como saber se você está usando ponto
contar decimal ou para marcar aonde é a casa dos milhares. Então, não é para botar ponto, tá? Só é para botar ponto se for decimal. Como a resposta é 50.102, tem que vir 50.102, tá? Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. Eu vi, de fato, ontem de noite, quando eu estava olhando para as respostas na lista 2, eu vi muita gente fazendo assim, colocando ponto para separar a unidade de milhar. Tá? Não é errado fazer isso de novo. Você escrevesse uma prova em que eu estou corrigindo manualmente, não daria errado, claramente. Não posso dar errado porque uma coisa está certa. Só que a plataforma vai corrigir automático. Então, ela não vai entender isso. Se você colocar o ponto, ela vai achar que esse valor é 50,102, tá? Então, não coloca ponto e não coloca vírgula também, tá? Só é para botar ponto e vírgula se for representando marcação de decimal, tá? Bom, eu acho que eu vou escrever depois um e-mail perguntando isso, porque, bom, da experiência da lista 1, que as pessoas continuavam escrevendo ponto, né, eu já estou vendo que pode ser que o pessoal se confunda. Beleza, não, claro. Bom, falou, pessoal. Eu vou fechar aqui, eu só aproveitei para tirar algumas dúvidas. Valeu, professor. Até a próxima. Falou.